é o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de número 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19 a 20. Mateus 4, 19 ao 20. Diz assim: Então disse-lhe Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. De novo, versículo 19 e 20 em seguida. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguirão. Diga-se comigo: Jesus te chama. Diga então assim: Jesus me chama. Agora todo mundo junto: Jesus nos chama. Mateus 4, 19 ao 20. A voz do Senhor continua ecoando em nossos dias. Deus continua chamando pessoas para viverem uma grande jornada. A convocação do Senhor rompe limites. A renúncia é algo que aprendemos a conviver. E a carregar a cruz é a matéria diária da escola de Deus. Vocês sabiam que depois que nós dissemos sim para Jesus, nós fomos matriculados na escola de capacitação de Deus para ganhar o mundo? Vocês sabiam que quando nós dissemos sim, Jesus, Deus nos alistou na escola que nos capacitará com ferramentas, com habilidades, para fazermos discípulos de todas as nações? Sim, Ele fez isso. E Ele fez isso não porque não confiava nos anjos, mas Ele fez isso porque queria contar com os homens. Ei, Deus conta contigo. Você pode virar para quem está ao teu lado e dizer: Deus conta contigo. A missão é nossa. Vamos falar do Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, vamos propagar o Evangelho. A missão é nossa. Deus continua chamando pessoas nos nossos dias, no nosso tempo. Eu me lembro que quando ouvi a voz de Deus pela primeira vez, as pouquíssimas vezes, assim de forma tão audível, foi a única vez. E eu achei que eu estava louco, mas a voz de Deus tomou todo o meu ser. Depois eu tive experiências com Deus, e quando eu fui ao seminário, eu compreendi perfeitamente que Deus tinha algo na minha vida. Ainda não estava claro o que era. Eu sonhava em ser missionário na África, sonhava nos campos, pregando na África. Eu desejava estar entre os africanos, mas Deus, na sua forma maravilhosa de ver a vida e ver o futuro, Ele sabia que no ano de 2023 eu estaria pastoreando Jardim Meriti. Eu não sei você, mas quando estamos nas mãos de Deus, aquele que chama, Ele estabelece o tempo e as estações certas para cumprir a palavra e a promessa dEle. Ele continua chamando em nossos dias. A voz do Espírito Santo continua tocando nos quatro cantos desta terra, dizendo: olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Pode ser que você ouça a voz de Deus e deixe passar desapercebida. Talvez Deus esteja chamando e você simplesmente esteja dizendo: não é comigo. Mas um dia eu aprendi com um homem de Deus chamado pastor Eli de Souza Alves, que Deus, Ele não assovia, Ele te chama pelo nome. Deus não faz, mas Ele fala: fulano, Jaqueline, Danilinho, que é o Gabriel.
Deus nos chama pelo nome. E eu não sei você, pode estar numa praia lotada, mas quando o pai chama o filho, pode ter vários nomes, pessoas com o mesmo nome, mas quando você ouve a voz, você fala, está falando comigo. Deus pode estar te chamando hoje, e Ele está dizendo, é contigo mesmo. Não estou mandando recado, é para você. Deus continua chamando. E ouvir a voz de Deus é incrível. Atender ao chamado é melhor ainda. Contudo, algumas coisas nós precisamos destacar para que então nosso entendimento seja pleno nessa matéria. Primeira verdade, Deus continua chamando. As circunstâncias não impedem o chamado de Deus. A violência não impede o chamado de Deus. As ideologias não impedem o chamado de Deus. O cansaço não impede o chamado de Deus. As resistências familiares não impedem o chamado de Deus. As dificuldades econômicas não impedem o chamado de Deus. As dificuldades pedagógicas, culturais, educacionais não impedem o chamado de Deus. As nossas emoções não impedem o chamado de Deus. Deus continua chamando em nosso tempo. Os homens não podem construir chamados. Esse chamado precisa vir da parte de Deus. Olhamos inúmeras pessoas nas igrejas, em púlpitos, em lugares, e percebemos claramente que existem muitos homens que estão se chamando. Não! Deus não está nos chamando para nos chamarmos. Deus continua tendo a chancela, o controle do chamado. Aquele que Ele quer para a obra, aquela que Ele quer para a obra, Ele continua chamando pelo nome. Para Paulo Ele disse, vai falar com ele, porque é para mim. Ananias, vai falar com ele, porque para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrá-lo. Uma das versões bíblicas é o quanto ele irá sofrer pelo meu evangelho. O chamado vai tomar o teu tudo. O chamado vai tirar todas as suas perspectivas quanto ao amanhã, porque você vai enxergar somente aquilo que Deus quer. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Deus continua chamando. Não são os seminários que estabelecem o chamado. Deveria ser as pessoas que forem ao seminário que deveriam ser chamadas. Estava até conversando com uma pessoa sobre isso hoje. E realmente é verdade. Dá uma novidade. Não, eu vou para o seminário. Vai ser chamado. Não, por que não vai para o seminário então, meu santo? Não. Quer ser bonitinho? Quer abrir uma igreja? Para com isso. Seja ungido, ungida. Não veja a igreja, o evangelho como um negócio. Pastor Teodomiro José de Freitas dizia, existem pessoas que tentaram para direito e não conseguiram, foram para a medicina e não conseguiram, foram para a pedagogia e não conseguiram, foram para a administração e não conseguiram. Então tiveram uma brilhante ideia e disseram, opa, já sei, agora eu vou ser pastor. Não! Chamado de Deus é maravilhoso. Segundo o pastor Teodomiro José de Freitas, não tem nenhum outro chamado que seja mais excelente do que o chamado pastoral. Ele não pode ser colocado como última opção. Quando ouvimos a voz de Deus, nós temos uma cartilha de opções, mas nós dizemos, é isso, Deus me chamou para isso, eu vou. Não diminua o peso, ou o rigor, ou ainda a proporção do chamado. Deus continua chamando. Existem pessoas que estão chamando uma outra, mas não. Ouça a voz de Deus.
Tem igrejas que querem chamar quem Deus não chamou. Ouça a voz de Deus. Um dia falaram, pastor, você não está sendo tão muito rígido em algumas posturas. Eu falei, olha, eu aprendi a duras penas que eu não posso amar mais do que Deus ama. Nós não fomos chamados para amar mais do que Deus ama. Deus um dia falou, Moisés, vou acabar com esse povo, vou fazer tudo novo contigo. Moisés falou, não, Senhor, não faça isso, o povo é bom. Bom, só a mão do Pai. Povo difícil. Mas Moisés amava mais o povo do que Deus. E Deus está falando, Moisés, tá bom, Moisés, já que tu quer. Aí depois, Moisés estava com raiva. O povo reclamava, para reclamar, e reclamava, um belo dia Moisés foi lá e feriu a rocha com um sentimento que não deveria estar no momento. Existe uma explicação bíblica, não é teológica não, é bíblica sobre aquilo ali. Mas eu vou para a aplicação, para o contexto daqui. Moisés pediu para Deus não acabar com o povo naquela hora, mas por causa da rebelião do povo, digo eu na aplicação, Moisés deixou de acessar a terra prometida. O líder que quer amar mais os liderados do que a Deus, às vezes deixa de viver a terra prometida. Mas pastor, depois Jesus viu lá no Monte da Transfiguração. Para de bobeira. Estou aplicando a palavra ali nua e crua. Depois a gente vai para outro ponto. 2. Seu sim ecoa nos céus. Quando Deus te chama e você diz sim, Jesus, esse sim ecoa lá nas regiões celestiais. Os anjos dizem, ele disse sim. Os anciãos dizem, ele disse sim. Os anjos dizem, os serafins, os querubins dizem, olha lá, ela disse sim. O seu sim chega no trono do Senhor Jesus. E Jesus fala assim, deu sim, né? Deu sim, aleluia. Deu sim. Não é apenas os homens que estão vendo o seu testemunho, os céus também estão te observando. Meu Deus, isso queimou aqui agora. Falei, queimou. Os anjos estão assim, cadê ela? Cadê ele? Estou lendo muito Atos dos Apóstolos, estou esperando o anjo chegar e abrir a porta para mim. Que abriu lá em Atos dos Apóstolos. A gente está vivendo Atos 29. Estou esperando, santos. De repente o anjo resolve abrir a porta para mim e falar, vai embora. O seu sim ecoou no céu. O céu está te observando. Existem pessoas que estão te observando. Existe uma multidão que está te observando. O céu está dizendo, vai, continua. Mas às vezes as suas limitações podem estar te dizendo, não, para. O que começa... Obrigado, Espírito Santo. Tem uma pastora que agora fugiu o nome, que ela diz assim, o que começa com oração, precisa se manter em oração, com oração. Você pode repetir comigo? O que começa com oração, precisa se manter com oração. Você não pode pedir para Deus uma coisa em oração e depois esquecer da oração. Se o que você recebeu for resposta de oração, precisa ser banhado então aquilo que você recebeu com orações. O que começa com oração, precisa se manter com oração. Não titubie. Deus continua te chamando. Ele continua contando contigo.
Pode ser que na caminhada você sinta vontade de fugir, como os discípulos sentiram na hora que Jesus estava perto de ser crucificado, e fugiram. Mas acredite, lá no capítulo 21 de João, o Senhor tem um peixinho na brasa para você, pronto para sentar contigo e tratar as suas feridas. Você pode ter fugido pela sua limitação, mas o Senhor já está com peixe para te tratar como filho. O Senhor quer sentar à mesa contigo nessa noite e tratar o que está pegando na sua alma. 3. Andar com Deus mudará a sua agenda e sua prioridade. Você pode falar comigo? Andar com Deus mudará minha agenda e as minhas prioridades. Eita! Andar com Deus vai mudar. Estou lá pescando de boa. Vem, me segue. Estou aposentando as redes. Estou pegando os impostos de boa. Vem, me segue. Estou me aposentando da coletoria. O chamado de Deus mudará a sua agenda. Você construiu seus planos sozinhos. Mas que tal hoje você se voltar para o Senhor de todo o seu coração e dizer: Senhor, eu até fiz os planos sozinhos, mas agora chegou o momento de apresentar diante do Senhor e pode mudar o que quiser. Provérbio 16:1 diz: ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar, entretanto, do Senhor que vem a resposta. O homem pode até planejar, mas se você fosse inteligente, eu acredito que você é inteligente, se a sua vida já pertence a Deus, não adianta você planejar sem a ajuda de Deus. É mais fácil sentar e falar: Deus, senta aqui comigo. Quero planejar contigo. Porque eu já fiz muita coisa sozinho e só trouxe problemas. Mas a partir de hoje pode ser um passo, mas eu quero dar um passo certo. Eu não quero ser uma pessoa vacilante, oscilante, errante. Eu quero ser uma pessoa certeira. Você quer namorar? Coloca Deus nesse negócio. Você quer trabalhar? Coloca Deus nesse negócio. Você quer estudar? Coloca Deus nesse negócio. Você quer servir no ministério? Coloca em ministérios. Coloca Deus nesse negócio. Coloque Deus nesse negócio. Pergunta: Senhor, qual a tua agenda para a minha vida? Às vezes nós construímos toda uma agenda e uma ligação muda toda a nossa agenda. E a gente precisa entender que o céu também é assim. Quando nós dizemos, quando nós falamos sim para o Senhor, Deus vai lá e fala: agora a tua agenda é minha. Quem está disposto a dar agenda para Deus? Mona, empresta a minha agenda aí, por favor, rapidinho. É você, rapidinho, filho, rapidinho. É você pegar a agenda e falar assim: Deus, está tudo aqui, mas agora é do Senhor. Quem consegue pegar hoje a agenda e falar assim: a agenda não é mais minha, a agenda é tua. Andar com Deus mudará a sua agenda, mudará as suas prioridades. Tem pessoas que mudam a agenda para qualquer coisa. As prioridades não são reino. Meu Deus, mais uma vez queima aqui. Quando nós não priorizamos o reino, meu irmão, o crente só tem sucesso quando a prioridade está no reino. Na hora que ele tira a prioridade do reino, está achando que está indo bem. Mas isso daí não é ameaça não, tá? Pelo amor de Jesus, é apenas detecção e experiência. Quais experiências entendem como eu estou entendendo aqui? Quando nós falamos assim: agora eu consegui, Senhor, está tranquilo, eu estou te aposentando.
Vou deixar de priorizar o reino. Eu vou curtir. Eu tenho que viver. Olha como eu estou vivendo. Quem ama mais essa vida do que o Senhor não é digno dele. A gente observa pessoas, observa situações e fala assim: Deus ajuda. Você só pode dar o que você tem. Não tem jeito. 4 e último. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Obedecer sempre, acrescentei aqui de propósito, sempre, o texto bíblico é: obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui eu estou dizendo, obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Só existe um caminho da bênção, é o caminho chamado obediência. Fala assim comigo: para alcançar a bênção, precisamos andar na rua da obediência e encontrar a casa da dependência de Deus. E repousar lá, e descansar nele, porque a vitória vem no tempo dele. Quem acha que dá para andar no caminho da rebeldia, da ziquezira, tem tanta gente ziquezada que eu fico até ziquezado só em ouvir tanta ziquezira. E eu fico, meu Deus, é muita ziquezira para mim. Mas tem pessoas que estão querendo ganhar a bênção, mas não sabem obedecer a Deus. O Senhor disse: vem, me segue. Não tem como seguir o Senhor se você não aprender a obedecer. Deus te chamou nessa quarta-feira para dizer: obedeça. Aprenda a obedecer. Eu cheguei ao momento da minha vida, esse ano eu vou fazer 38 anos, e se Deus me permitir viver um pouquinho mais, eu falei algumas coisas para minha esposa no final do ano. A primeira foi: Mona, eu quero viver de forma mais leve. Chega de ziquezira, corri muito atrás do vento, desejei coisas inalcançáveis, e só ganhei dor na minha alma. Parei com esse negócio, um passo por vez agora. Não gostou, não pode fazer nada. Ela falou: estou contigo, neguinha. Eu falei: aleluia. Vamos viver uma vida mais leve, vamos embora. 2. Falei: Mona, vou voltar a estudar a Bíblia como nunca antes estudei. Na verdade, eu não vou voltar não, vou começar a estudar a Bíblia como nunca antes estudei. E eu creio que é propósito de Deus. Ela falou: quando você acabar essa faculdade, vai fazer o quê? Eu tenho um bocado de coisa para fazer, mas, Mona, eu não quero saber mais de estudo, Mona. Minha cabeça já está pirando, estou todo ziquezado, eu vou parar. Esse negócio de estudo está me deixando loucão. Eu vou orar, fico lembrando do Senhor, me ajuda a fazer o TCC, Senhor, me ajuda a fazer o TCC, Senhor, me ajuda a fazer o TCC, Pai, me ajuda, estou até jejuando. Estou falando: Deus, me ajuda. Falei: não quero mais, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então tem que entrar na vibe de Deus. Qual é a tua vibe, Senhor? Vou pegar a tua onda. Qual é a onda? É essa? Tá bom, estou pegando. Quero viver uma vida mais em paz. Terceiro ponto, falei: Mona, eu vou aprender a dar não. Eu tenho muita dificuldade para dar não para os outros. Me arrebento, mas não dou não direito. Até para dar não, eu fico tentando criar jeito. E sempre a mesma coisa. Aprendi semana passada em São José. Quando a gente não dá não para os outros, a gente acaba se machucando da mesma forma. Que a gente valoriza dizendo: tem que ir com cuidado. Mas quando falam contigo, não tem nenhum cuidado. Não tem nenhum amor. Então vamos lá, Senhor, preciso aprender a dar não.
E aí eu estava em São José, veio uma menina, uma moça do céu, e me entregou um cartão. Olha que cartão bonito. E tem o que aqui no cartão? Não dá para ver. Aproxima aí, meu santo. Aproxima aí. Isso, vai. Vai, meu santo, vai, meu santo. Estou com pressa hoje. Hoje estou cansado, fico agitado, é isso mesmo. Então, não, para cá, meu santo. Para cá, meu santo. Meu santo. Esse jochique aí, ó. Pronto, para. Ó, tem o que aqui? Uma Bíblia. Olha só. Fui lá. Ó, que coisa doida. Entregou o cartão, falou, posso falar contigo? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu estava ali, o senhor mandou te entregar esse cartão. Eu falei, é? Falou, é. Ele falou comigo que esse ano é um ano de buscar intimidade. Fiquei calado, falei, se começou a desenrolar o manto, desenrola tudo. Bênção parcial, Aí ela falou assim, no meu coração arde uma palavra. Eu falei, qual? Eu não vou contar tudo não, porque tem alguns segredos aqui, mas ela falou assim, Deus está te levando desde o início do ano para se aprofundar nas Escrituras. Eu falei, rapaz, tem profeta na terra. Nesse caso, profetiza. E assim, conversando, sem nenhum estardalhaço, e falou coisas extraordinárias. Inclusive, pontuou para aqui, para Jardim Meriti, e falou assim, inclusive, Deus está liberando no meu coração para falar com o Senhor. Ela nem sabia, nem me perguntou meu nome. Falou assim, para falar para o Senhor, que Ele está startando uma aceleração de tempo. Tem coisas que vão começar a acontecer com uma velocidade que você não imagina. Deus está startando uma velocidade, uma aceleração de tempo. Mas só tem um detalhe, isso daí é um segredo. E fica para outra parte. Escolha obedecer sempre ao Senhor, porque obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Termino. Deus continua chamando. O chamado precisa ser do céu, não dos homens, não da terra. O chamado precisa ser do céu. Deus continua chamando. Não seja chamado pelos homens, não seja chamado pelo seu desejo, seja chamado por Deus. Ouça a voz de Deus. 2. Seu sim continua ecoando nos céus. Ele ecoa nos céus. Não são apenas os homens que o ouviram, os anjos, os anciãos, o Senhor também ouviu, Ele ouviu. E o céu está te reparando, Ele está te vendo. 3. O andar com Deus mudará a sua agenda e as suas prioridades. Ele vai transformar tudo em você. Mas neste processo você reparará que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Ele acrescentará provisões, restaurações, mudanças, experiências incríveis. Mas olha, quando você entrega a agenda para Ele, se prepare, porque Ele vai fazer a agenda para você. 4 e último, obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Às vezes parece que estamos numa caminhada, o Senhor está dizendo, mas para onde Jesus está me levando? Eu não sei você, eu já entreguei coisas valiosas para pessoas que praticamente eu não conhecia. E eu tive ousadia de entregar. Talvez por ambição, querendo mais. E que o Senhor me perdoe por tal coisa. Mas Jesus está dizendo assim, venha, e está falando assim, me entrega a sua vida. E a pessoa às vezes fica resistente dizendo, entregar minha vida para Jesus? Se
Se você, sendo ser humano, consegue entregar a sua vida para outra pessoa, entreguei minha vida para Mona Lisa entregou a vida dela para mim, como casal, como nós não confiaremos em entregar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planejamentos, as nossas prioridades, as nossas agendas para o Senhor Deus Todo-Poderoso? Para onde Jesus está me levando? Não sei, mas eu sei que é melhor para a minha vida. Nem sempre Ele mostra o final da história, porque o que chama mais atenção não é o final, é a jornada. Se você pode, fique sobre os seus pés. É a jornada, meu irmão, minha irmã, é a jornada